Olá, que bom é ter você mais uma vez. Para mim é um prazer muito grande estar mais uma vez juntamente com você, para que juntos possamos estudarmos a preciosa palavra de Deus aos nossos corações. E que bom é termos a palavra de Deus como a nossa âncora, como o nosso GPS, como a lâmpada que ilumina os nossos caminhos, a luz para as nossas vidas. Que coisa maravilhosa! E diz a palavra de Deus: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Que bom, que maravilhoso é ter você aqui comigo mais uma vez. Que Deus em Cristo possa abençoá-lo grandemente. E quero convidá-lo a junto comigo neste momento estudarmos sobre um assunto muito polêmico. Iremos morar ou não no céu? Muitas igrejas, numa totalidade quase que 100% das igrejas, pregam que todos irão morar no céu, que a nossa morada, a nossa herança será no céu. Mas será isto verdade? Coincide com as preciosas verdades contidas dentro da preciosa palavra de Deus? Veremos neste estudo, nesta reflexão sobre este importante tema. Moraremos no céu? Iremos morar no céu? É verdade o que diz as igrejas de hoje, o que diz o cristianismo moderno de hoje? Iremos sim morar no céu? O que diz as preciosas páginas das Escrituras Sagradas a respeito deste assunto? Quero convidar você, aonde você estiver, para juntos estudarmos este precioso tema da Palavra de Deus. Iremos morar ou não no céu? O que diz realmente a Palavra de Deus? Seria esta uma promessa vindoura para aqueles que obedecem a Deus? Será esta realmente uma promessa real contida dentro das sagradas páginas das Escrituras? O que você tem crido até hoje? Como você tem crido exatamente? E de que maneira? É interessante que um dos maiores erros teológicos já propagados, que já ficou tão famoso e conhecido que até parece bíblico, é a crença de que o crente passará a sua eternidade no céu. O famoso morrer e ir para a glória. Você já ouviu falar sobre isto? É comum nas igrejas, às vezes, o crente morrer, alguém falecer e alguém dizer foi para a glória, estar com Deus. O que diz realmente a palavra de Deus? Contudo, em lugar nenhum, eu já de início afirmo a você que em lugar nenhum das Escrituras dizem ou deixam entender que o salvo irá passar a eternidade no céu. É bem verdade que a promessa de um dia morarmos no céu é algo que soa como algo agradável e doce ao coração do homem de hoje. Que coisa interessante, que coisa agradável é ouvirmos promessas das quais vamos morar no céu. Mas o que diz realmente a palavra de Deus? É bem verdade que a promessa de morarmos no céu é algo agradável aos nossos ouvidos e aos nossos corações. Foi aceita pela maioria das religiões de hoje sem questionamento. Mas o que diz a palavra de Deus? O que diz as Escrituras a respeito deste assunto? Iremos realmente morarmos no céu? O que diz as Escrituras Sagradas? Iremos ou não morar no céu? E aqui quero convidar você para juntos fecharmos nossos olhos e buscarmos a Deus em oração. Faremos uma breve oração e quero convidar você que está aí do outro lado a dar o seu like nesta mensagem, a compartilhar esta mensagem a outras pessoas lá fora. Com certeza, muitos corações precisam ouvirem a preciosa palavra de Deus e conhecer a verdadeira verdade que liberta a vida humana. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, neste momento eu te suplico, Senhor, ó Deus bondoso e misericordioso, que nos traz a verdade e que nos liberta de todo mal e de toda filosofia vã.
Abre nossa mente para entendermos a Tua palavra neste momento e o nosso coração, para que assim aceitemos tal qual escrita é. Em nome do Teu Filho Machias, eu te peço e já te agradeço. Amém e amém. Que coisa maravilhosa! Vamos dar continuidade a esta reflexão sobre a preciosa palavra de Deus. Iremos ou não morarmos no céu? Que diz as Escrituras Sagradas a respeito deste assunto? Que coisa maravilhosa é quando partimos para as Escrituras Sagradas e fazemos dela a nossa bússola, fazemos dela exatamente o nosso guia. Ela e através dela que somos instruídos a crermos exatamente naquilo que Deus deixou para cada um de nós. E a palavra de Deus em Salmos capítulo 115, versículos 15 e 16, diz: Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu ele aos filhos dos homens. E que coisa maravilhosa entendermos a palavra de Deus. Diz: sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu ele aos filhos dos homens. Você entende o que diz a preciosa palavra de Deus? Deus deixou claro para mim e para você que os céus não são moradas para nós, que os céus não são heranças para nós, são os céus do Senhor, mas a terra deu ele aos homens. E ainda continua a palavra de Deus dizendo: mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Salmos capítulo 37, versículo 9. Que coisa interessante. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Se o homem vive hoje na terra e Deus fará uma nova, só pode ser porque viveremos na nova terra lá no futuro bem próximo. Isso porque a cidade celestial de que tanto falamos, de fato realmente está no céu hoje, preparada para um dia em que será habitada pelos santos. Isso você pode ver com clareza em Hebreus capítulo 11, versículo 16. Mas descerá do céu para ser habitada pelos remidos aqui na nova terra. Que coisa preciosa, que coisa maravilhosa entendermos a palavra de Deus quando nos é dito a verdadeira verdade que precisamos conhecer. Agora, teria o Senhor Deus dado os céus ao homem como herança? O que diz a palavra de Deus? Vamos partir lá para Salmos capítulo 115, versículo 16, quando deixa bem claro para nós. E está escrito assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu ele aos filhos dos homens. Então, deixa claro que o Senhor não teria dado os céus como herança aos filhos dos homens. Jamais. Em parte alguma das Escrituras Sagradas, nós vamos ver promessas de que um dia vamos morar no céu. Em parte alguma, os profetas pregaram isso, em parte alguma, os discípulos falaram isso, e em parte nenhuma das Escrituras testemunhou Yeshua HaMashiach, testemunhou Jesus de que iríamos morar no céu. Diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu ele aos filhos dos homens. Que coisa maravilhosa. Salmos 115, versículo 16. O que são os céus? Para mim e para você. Segundo o que diz a palavra de Deus em Atos capítulo 7, versículo 49. O céu é o trono, é o meu trono, e a terra o estrato dos meus pés. Que casa me edificarei, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Atos 7, versículo 49. O céu é o trono de Deus, e não uma herança dada aos filhos dos homens para que um dia venhamos nele habitar. Em parte alguma das Escrituras deixa claro que iremos para o céu, morar no céu, passarmos a eternidade nos céus. Os justos herdarão a terra ou o céu? O que você acha? Será que os justos herdarão os céus ou a terra? Segundo Salmos, capítulo 37, versículo 29, diz que os justos herdarão a terra
e nela habitarão para sempre. Que coisa deliciosa de se aprender dentro da palavra de Deus. Diz que os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Deixa claro. É muito claro para mim, para você neste momento. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, diz Mateus capítulo 5, versículo 5. Portanto, os justos não herdarão os céus. Portanto, os justos não passarão sua eternidade nos céus, lá no trono do Altíssimo Deus. Jamais isto foi prometido dentro das Escrituras Sagradas. Jamais disse Yeshua que poderíamos ir para o céu. Pelo contrário, veja só o que disse Jesus para nós dentro da preciosa palavra de Deus. De outra feita, disse-lhes Jesus, dizendo: vou retirar-me e vós me procurareis, mas permanecereis em vosso pecado, porque para onde eu vou, vós não podeis ir. Então diziam os judeus: terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque diz: para onde eu vou, vós não podeis ir. E prosseguiu Jesus dizendo: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Está escrito em João capítulo 8, versículos 21 a 23. Interessante, o próprio Jesus, o próprio Yeshua HaMashiach, o Filho do Altíssimo Deus, nos afirmando dentro das Escrituras que para onde ele iria, nós não poderíamos ir. Ele disse isso para algumas pessoas, disse isso para os judeus, disse isso para os apóstolos, e deixou claro para cada um de nós que para onde ele iria, nós não poderíamos ir. Diz a palavra de Deus que ele subiu à destra de Deus e ainda hoje está. É interessante que a preciosa palavra de Deus diz que ninguém subiu ao céu, senão aquele que lá do céu desceu. Então ninguém irá para o céu. Não existe promessa dentro das Escrituras Sagradas para aqueles que obedecerem a Deus que passarão a eternidade nos céus com Deus. Não existe isso dentro da palavra de Deus. Agora, o que o coração do Pai, o que a oração, aquela oração modelo, o que a oração do Pai Nosso nos ensina a respeito deste precioso assunto? Você já prestou atenção na oração que você faz, na oração modelo, na oração que Yeshua HaMashiach nos deixou como exemplo a seguir? Veja só o que está escrito nesta oração. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. Mateus capítulo 6, versículos 9 e 10. Jesus nos disse que o reino viria e não que iríamos morar no céu. Incrível isso, né? Às vezes oramos, às vezes falamos, repetimos, passamos a vida toda, 5, 10, 15, 20 anos falando, e muitas vezes durante todo esse percurso histórico de nossa vida, nós oramos esta oração e dizemos: Pai nosso que estás nos céus, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, mas não prestamos atenção naquilo que estamos orando. É interessante que Jesus disse que o reino viria e não que iríamos morar no céu. Não há um verso sequer que fale que iremos para o céu. Na oração modelo do Pai Nosso, onde nós acabamos de ver, ele nos ensinou a orar e disse: venha o teu reino, seja feito a tua vontade. Mateus capítulo 6, versículo 10. Quando oramos pedindo que venha o teu reino, não estamos pedindo a vinda apenas de uma pessoa, não estamos pedindo a vinda apenas de Jesus, não, de maneira nenhuma, mas estamos pedindo que o seu reino venha, que o seu reino venha. Quando oramos, estamos pedindo que não somente ele venha, mas que o reino, que falou João lá em Apocalipse, desça dos céus, venha até a nós.
que seja estabelecido na nova terra, conforme está escrito em Apocalipse capítulo 21, versículo 2, que é chamado de a Nova Jerusalém, que descerá dos céus. Jesus não orou para que ele voltasse, nem disse: venha o teu filho, mas que viesse o próprio reino em sua forma física, visível e palpável, como viu João e como esperava os judeus e como esperam aqueles que creem na sua pessoa maravilhosa nos dias de hoje. Nós, como igrejas de Deus do sétimo dia, espalhada ao mundo inteiro, nós cremos que, com certeza, iremos morar na Nova Jerusalém, que descerá dos céus. Esperamos o reino que vem até nós e não cremos que um dia iremos morar nos céus, porque não existe tal frase, não existe tal doutrina, não existe tal afirmação dentro da palavra de Deus. Jesus não disse que a herança futura dos justos seria habitar no céu, mas na terra. Diz que a terra seria a herança para sempre dos justos. Declaro para nós o que diz em Salmos capítulo 37, versículo 29, os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Que coisa clara é o que está escrito dentro da preciosa palavra de Deus. Então, aí eu pergunto para você, então, o que acontecerá quando houver a restauração de todas as coisas? Quando houver a restauração de todas as coisas, o que acontecerá então? Nós vamos lá para Apocalipse capítulo 21, versículo 2, e vamos ver o que está escrito. E diz assim, que este paraíso, essa nova Jerusalém que descerá dos céus, vai ser apossada pelos seres humanos regenerados. Olhe e veja o que está escrito em Apocalipse capítulo 21, versículo 2. Que coisa maravilhosa! Este paraíso irá descer do céu e voltar para a posse dos seres que realmente obedecem à palavra de Deus, que se entregaram, que temem a Deus, que creem nas preciosas verdades de Deus. Agora, qual autor bíblico expressou o desejo de morar no céu? Existe dentro da palavra de Deus algum autor bíblico que expressou que um dia iria morar no céu? Claro que não. Não existe um versículo sequer, não existe um autor sequer, não existe um profeta, um apóstolo, um discípulo. Não existe um personagem bíblico sequer dentro das páginas das Escrituras que tenha expressado este desejo de um dia morar no céu, tenha expressado o desejo de receber esta promessa vinda de Deus, que iríamos morar no céu. Nunca, jamais isto aconteceu. Nenhum escritor bíblico jamais expressou o desejo de ir para o céu. O que eles almejavam, o que eles desejavam, era uma vida eterna. Que coisa tremenda! O reino dos céus é o paraíso celestial que hoje se encontra no céu, a Nova Jerusalém, mas que descerá para a terra após o milênio. E isso nós podemos ver confirmado de maneira clara em Apocalipse capítulo 21, versículos de 1 a 3. Qual deve ser então, meu querido ouvinte da palavra de Deus, meu amado irmão que está ouvindo esta live, qual deve ser a nossa maior esperança então? A nossa maior esperança que deve ser alimentada em nossos corações. Eu posso crer profundamente no que está escrito em 2 Pedro capítulo 3, versículo 13. É por isso que a nossa maior esperança, como disse Pedro, não é de ir para o céu, mas de que, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Portanto, meu amado ouvinte da preciosa palavra de Deus e amado irmão que está nos ouvindo, eu espero em meu coração, eu aguardo no meu coração, eu desejo cumprir a promessa de Deus quando Ele diz que eu devo, como crente fiel, aguardar novos céus e nova terra em que habita a justiça de Deus, segundo o que diz em 2 Pedro capítulo 3, versículo 13.
E eu pergunto para você, um dos maiores apóstolos aí considerado pela humanidade, e que também eu o considero pelo seu testemunho, o apóstolo Paulo, acreditava que iria morar no céu? Será que o apóstolo Paulo acreditava que iria para o céu? O que você acha? Teria ele, Paulo, Shaul Hachalia, acreditado nesta promessa de que iria morar no céu? Veja só o que diz Paulo em Filipenses capítulo 3, versículo 20. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa, que coisa tremenda. Talvez alguém que não seja sábio, talvez não tão crente na preciosa palavra de Deus, deixe de crer na palavra para crer nas promessas de seus líderes religiosos, num sistema religioso enganativo dos últimos dias. Talvez venha entender que vamos para o céu, mas o apóstolo Paulo, Shaul Hachalia, está dizendo para nós, mas a nossa cidade está nos céus, ou seja, a cidade está nos céus. Eis uma verdade tremenda. Realmente a cidade santa está nos céus, a nova Jerusalém que após o milênio descerá. E diz Paulo, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus. Filipenses 3, versículo 20. Note, meu amado irmão, note, meu querido ouvinte da palavra de Deus, que Paulo não disse que nós vamos para o céu. Neste versículo não está escrito isso. Paulo não disse que vamos para o céu, de maneira nenhuma, mas que a nossa pátria, a cidade santa, está nos céus. Esta cidade que Paulo diz que está hoje no céu, descerá por ocasião do fim do milênio, como diz João em Apocalipse capítulo 21, versículo 2, e se estabelecerá na nova terra. Paulo completa o pensamento dizendo que de lá do céu, nós também esperamos o Salvador Jesus Cristo. Que coisa tremenda. Esse também, colocado aqui pelo apóstolo Paulo, meus amados, liga estes dois grandes acontecimentos. A descida de Yeshua HaMashiach à terra e a descida da cidade celestial à terra, a descida da nova Jerusalém, a descida de Jesus no início do milênio e a descida da nova Jerusalém após o milênio. Que coisa maravilhosa. Portanto, a crença de Paulo não era ir morar no céu. Nunca expressou Paulo isto dentro da palavra de Deus. Nunca. Portanto, a crença dele não era ir morar no céu para sempre, mas era a expectativa, a esperança da volta de Cristo a esta terra e da descida da cidade santa na nova terra prometida por Deus, por Jesus e crida por todos os seus adoradores. Que coisa especial, que coisa maravilhosa é crermos tremendamente nesta profecia, nestas palavras sagradas. Portanto, hoje o mundo tem ensinado de que iremos morar no céu, mas em que parte da Bíblia está escrito isso? O mundo todo tem crido, tem pregado em suas pregações que todas as pessoas, quando morrem, se foram sinceras, tementes, adoradores, fiéis, vão morar no céu. Mas aonde está escrito? Em parte alguma? Em que parte os profetas? Em que parte os apóstolos? Em que parte os seguidores? Os escritores das Sagradas Escrituras expressaram esta promessa de que um dia iríamos morar no céu? É de se pensar, é de se questionar a si mesmo. Infelizmente, meus amados, infelizmente, a partir do momento em que a mentira da imortalidade da alma começou a ganhar forças nas igrejas cristãs, esta realidade foi completamente distorcida e deturpada. As pessoas de hoje em dia oram dizendo: venha o teu reino, mas não sabem o que isso significa, não entendem o que estão orando. E diz a palavra de Deus que o meu povo realmente tem perecido por falta de conhecimento, tem sido destruído porque lhes falta o conhecimento. E sem ao menos saber o que realmente estão dizendo, estão orando, quando diz: venham o teu reino.
Às vezes oram maquinalmente e não percebem o que estão dizendo. Às vezes até pregam um versículo dentro da Bíblia que diz que os humildes herdarão a terra, mas não prestam atenção naquilo que leem. Às vezes passam inapercebido, porque o inimigo de nossas almas tem cegado os vossos entendimentos, tem deixado os nossos olhos cegos diante das preciosas verdades contidas dentro da preciosa palavra de Deus, e que temos lido todos os dias e buscado a Deus conhecimento, mas muitas vezes passamos por cima e não percebemos aquilo que está escrito e aquilo que quer nos dizer. Como, por exemplo, a oração do Pai Nosso: venha o teu reino, sem saber o que isso significa. Às vezes falamos e sem ao menos saber o que realmente estamos dizendo. Falamos, dizemos, uma visão distorcida e embriagada pelo sistema religioso e pagão dos nossos dias atuais tem feito com que muitos se distanciem das preciosas verdades de Deus. Oséias 4:6, que coisa tremenda, diz que o meu povo foi destruído por falta de conhecimento, e ainda rejeitam o conhecimento. E você? Como você tem crido? Analise estes versos que acabamos de falar para você neste precioso estudo da palavra de Deus. Seja simples, humilde e sincero para com Deus. Procure estudar a palavra de Deus. Procure saber qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Iremos ou não morar no céu? O que diz as Escrituras Sagradas a respeito deste assunto? Mas agora é o que tem você crido. Você realmente creu na pregação? Você realmente creu naquilo que foi dito neste momento? Aonde iremos morar? Qual é a herança dos santos? Quero perguntar para você, meu amado ouvinte e amado irmão da Igreja de Deus do Sétimo Dia, a você que está nos ouvindo de onde você estiver. Talvez nem crente você seja, não sei, mas qual é o desejo? Qual é o seu desejo? Eu pergunto neste momento, é seu desejo conhecer melhor as Escrituras e saber qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida? Qual é a vontade de Deus para você? É seu desejo morar na nova Jerusalém, que descerá do céu à terra? Você compreendeu que ninguém subirá ao céu? E que esta doutrina é enganosa e não tem base alguma nas Escrituras Sagradas? Gostaria você de conhecer melhor mais sobre este assunto? E sobre outros grandes, preciosos assuntos? Entre em contato conosco. Você pode deixar sua mensagem aqui embaixo. Se você deseja conhecer mais as Escrituras Sagradas, nós oferecemos gratuitamente um curso bíblico que com certeza levará você a um conhecimento preciosíssimo da palavra de Deus. E é gratuito. Você não paga absolutamente nada para conhecer a preciosa verdade de Deus. E será um prazer imenso levar até você a palavra de Deus, o conhecimento da palavra de Deus. Que Deus em Cristo Senhor possa te abençoar grandemente. Quero convidá-lo mais uma vez a orar comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por este momento termos estado juntos e refletidos sobre a Tua palavra. Estudamos neste momento, meu Pai, que em parte alguma nas Tuas sagradas Escrituras há uma promessa que indique que iremos morar nos céus, mas deixa claro para nós que a terra será a herança dos justos para sempre, que a cidade santa irá descer, que o Teu reino vai vir. Então, Senhor, prepara-nos para crermos poderosamente na Tua preciosa palavra. Molda e transforma nossas vidas. Ensina-nos a Tua preciosa verdade. Em nome de Jesus, eu te peço e já te agradeço. Amém e amém. Que Deus possa abençoá-lo grandemente. Se você deseja conhecer, entre em contato conosco. Será um maior prazer servi-lo com a preciosa verdade de Deus. Que Deus o abençoe.